Os caras sabem. Se o cara não sabe disso, ele é um mau profissional, né? Agora, a folga é segunda, terça e quarta, né? Na quinta, Isso. Quinta eles se folgam. representa. Então, são Isso. 3 dias. Isso equivale a 3 semanas. Essa semana, a folga da semana e mais 2, como disse o André. Entendeu? E teve semanas, de fato, aí que eles emendaram. Já semana passada mesmo, né? Já teve jogo quarta-feira em Salvador, não teve folga. Quando voltou da E Bolívia, né? Pior isso ainda, né? não tem jeito. Isso aí é assim que funciona. Voltou da Bolívia, jogou domingo. Voltou da Bolívia na sexta, jogou domingo contra o Bragantino. Quarta teve jogo já em Salvador. Eles não folgaram. Entendeu? E também não adianta. Bota em treino integral, põe de castigo. Não é isso que vai resolver. Resolve a cobrança profissional, é discutir, é conversar, tomar decisões. É cobrar do técnico, o técnico cobrar dos jogadores e cobrar de si mesmo. E parece que isso não existe, gente. Isso não existe. Tá? E aí, do Tite, eu fico aqui pensando. Quando o Tite voltou ao Flamengo, eu parti do seguinte princípio: não vi surgir no Brasil nenhum técnico melhor do que ele depois que ele foi para a seleção brasileira. O Diniz não é melhor do que ele, na minha opinião, tá? Embora tenha vencido a Libertadores e tal, acho que não é melhor do que ele. Não fez mais do que ele já fez antes, tá? Agora, mudou o futebol aqui no Brasil. O Jorge Jesus mudou isso. O cara que fez. O ponto da mudança foi o Jorge Jesus. Vieram outros técnicos estrangeiros, surgiram outros aqui no Brasil e tal. O jogo é outro. O de 2015 era uma coisa, agora é outro. É diferente. Então, a minha dúvida hoje é como o Tite se situa nessa escala? A capacidade dele e suas possibilidades. Talvez tenha ficado para trás, talvez não encontre mais soluções, enfim. Ontem ele quis ser agressivo e foi um desastre. O segundo tempo foi um horror, o time não criou nada. E essas dificuldades, lidar com a base, de aproveitar melhor jogadores jovens, o seu Lohan. Eu até concordei, tira o Lohan, não está bem, volta para a base e tudo. Mas quando volta, acontece a mesma coisa. Como é que são essas conversas? Como é que é essa cobrança? Como é que é a conversa para tentar tirar do garoto aquilo que ele pode fazer de melhor? Por que o tal Bahia, que é o Cleiton, nunca joga? Por que o Everton Araújo não jogou ontem? Se o Alan está mal, então dá a chance dele começar o jogo. E põe o Léo Ortiz na zaga. Não, ele vai de Davi Luiz. Repito, Davi Luiz, na minha visão, ainda mais depois do jogo de ontem, até o final do ano ele vai estar no Flamengo. Situações específicas, ele pode ajudar. Time muito pressionado, final de jogo, bola na área e tal. Fora isso, esquece. Não dá. Gente, o erro que ele cometeu ontem no primeiro gol foi uma coisa. Eu imagino, até porque eu o vejo como um cara esclarecido bastante, para fazer uma autocrítica. Cara, como é que eu errei nessa jogada? Foi um erro crasso. Isso acontece, o jogador vai ficando mais veterano, vai perdendo tempo de bola, vai perdendo velocidade, a parte física vai comprometendo, é óbvio. Talvez seja isso. É só uma fase? É um fim de carreira? Não sei. Eu sei que ele tem errado. E ontem errou demais. Demais. Mas o Tite manteve em campo. E machucado ficou em campo. Isso é dele a responsabilidade. Ele tem que mudar. Ele tem que mexer, é ele que tem que fazer essas mudanças, é ele que tem que alterar. Então, realmente, eu não sei qual é a capacidade do Tite hoje. Eu esperava um técnico capaz de fazer algo melhor do que isso. No ano Eu também. passado até entendi. Estava chegando, final de temporada e tal. Mas esse ano ele teve toda a condição. Toda a condição que eu digo dentro de um cenário caótico de muitos jogos que todo mundo enfrenta. Até acho que o Flamengo tem uma atenuante que foi a Copa América. Ninguém ficou sem 5 titulares durante a Copa América. Tudo bem, mas mesmo assim não justifica o rendimento como o de ontem e esse intervalo cada vez maior entre boas partidas, né? Contra o Atlético Mineiro, o Flamengo está todo desfalcado, jogou bem lá em Belo Horizonte. O Atlético desfalcado, o Flamengo desfalcado, o Flamengo jogou bem, venceu. Contra o Palmeiras, Copa do Brasil, jogou bem. Quando foi esse jogo? 31 de julho. Hoje é 2 de setembro. Tem mais de um mês. É. Mas foi um mês pesado. Mas qual foi a partida? Para mim, a melhorzinha foi pela luta, pela busca pelo gol até o final, foi o Bolívar. O Flamengo perdeu para 3 paulistas em menos de um mês. Onde normalmente voltou a competir até ganhar. Então tem muita coisa errada aí. Agora, eles vão discutir internamente, vai ter cobrança aos jogadores, à comissão técnica. Cobrança profissional é conversa, gente, é diálogo. Eu falo, gente, o que está vendo? Como é que é isso? Não adianta ir para o mercado contratar. Isso não basta. O que houve ontem eu acho muito grave. Diante de um Corinthians que, repito, para mim é um time horrível. Os jogadores daria para fazer algo melhor. Mas esses jogadores reunidos formam hoje um time ruim, que poderia ser melhor. Porque o trabalho também do Ramon Dias não é grande coisa. Ramon Dias, né, é um técnico que lá na Argentina ninguém nem cogita mais. E aqui ele consegue mercado, que é um negócio muito curioso. Em 2 times grandes, Vasco e Corinthians.
Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.